O nosso retrato de hoje pertence a um jovem bastante criativo e sonhador, que nasceu no bairro São José, nos arredores da província do Huambo. Ele atende pelo nome de Atanagildo Paulo de Castro, que aos 7 anos de idade já fazia trabalhos de mestre de cerimônias nas pequenas atividades que eram realizadas na sua zona. Andava a pé da sua área de residência para a Rádio Huambo, com uma pasta de processo plástica cheia de papéis que eram manuscritos de seus poemas e canções. Nessa altura, Atanagildo era um adolescente que procurava um lugar ao sol e era igualmente o suposto artista mais chato da época para a rádio, porque queria falar da sua arte em todos os programas. Testemunharam esta odisseia os jornalistas José Capua Seca Seca, que na altura foi ele quem informatizou os primeiros poemas, intitulados Quadras Soltas e Falar de Amor. Antônio Mendes, atual diretor do Centro de Produção da TPA Huambo, João Pedro, diretor da Rádio Huambo, que era o crítico musical. E existia outros jovens amantes da cultura que procuravam pelos seus serviços. Depois de viajar pela programação da Rádio Huambo, desde manhã até à noite, decidiu escolher como padrinhos da sua carreira musical os jornalistas Alcindo Nunes e Alexandre Coelho. Por conta do seu invejável talento, foi o diretor da Rádio Huambo na altura, Gilberto Júnior, que convidou a realizadora do programa infantil para o conselho de redação, no sentido de apresentar quem era o novo pupilo da equipa RNA Huambo. É um prazer muito grande, uma honra. Atanagildo Paulo de Castro é uma pessoa muito interativa, uma pessoa que está sempre disponível para ensinar, está sempre disponível para partilhar o pouco que ele sabe de conhecimento no ramo jornalístico com os colegas. É uma pessoa que, a partida, quando soubemos que vou fazer equipa com ele, só sente-se à vontade. Ele coloca os colegas à vontade, sem pressão nenhuma, sem um estresse. Portanto, é uma pessoa que é uma grande honra, é um prazer trabalhar com ele na área jornalística. Conheci na década de 2000, mas como escritor. Bem, Atanagildo Paulo é um jovem aguerrido, com vontade de fazer o bem para com o outro. E hoje vimos Atanagildo Paulo, um jovem que cresceu e hoje torna-se no mundo dos grandes, falando jornalisticamente. Mesmo na literatura, é um homem que já tem livros no mercado, participou de teatro e tem veia musical. E além disso, notamos que é uma família que gosta de cultura, porque ele canta, dentro em breve vai ter um disco no mercado. E aí nós olhamos para Atanagildo Paulo, não mais aquele menino que nós vimos no passado, que nós puxamos, e com a sua própria vontade e os apoios que recebeu, hoje Atanagildo Paulo já é falado nas lides, principalmente jornalísticas, que o catapultou da melhor forma. Eu conheci o Atanagildo Paulo em 2006. Naquela altura eu estava ligado à música, fazia o estilo hip-hop, e eu ouvia o programa. Ele tinha um espaço, parece que aos domingos, e trazia aí historial, vídeo-obra de muitos músicos renomados, nacionais e internacionais, que naquela altura estavam no auge do estilo hip-hop. E como foi a minha praia naquela altura, eu acompanhava sempre este espaço. Foi assim que um dia desses decidi ir para a rádio, não é? Para a Rádio Huambo, e cruzei com José Lopes Canhina, também jornalista, que nesta altura está na província de Luanda. Bom, apresentei-me e solicitei o contacto do Atanagildo Paulo. Passou-me, depois de 3 dias, liguei para o Atanagildo Paulo, conversamos sem problemas e orientou-me que eu fosse à procura dele na rádio. Portanto, eu fui para a rádio, conversamos, apresentei o meu interesse,
aquilo que eu desejava. Bom, eu naquela altura eu precisava ter algumas dicas sobre o hip-hop, não é? Sobre o historial, enfim, e como melhor se posicionar do ponto de vista dos estilos que naquela altura nós fazíamos, porque estávamos ligados ao R&B, ao Sony Music, e também alguma dança também escorria na nossa veia. Esta inteligência que te foi dado, que venha a se multiplicar cada vez mais no seu dia a dia. E que continue na senda da cultura na província. Aliás, há um slogan, acredito que ele é quem criou, que é o fôlego da cultura, que é o expoente máximo da cultura aqui. Eu encorajo a continuar. E vou-te ser sincero, das facetas todas culturais que ele tem, como ator, escritor, agora compositor, intérprete, o que mais me fascinou foi a faceta de intérprete e compositor. Eu não imaginei que cantasse tão bem, escrevesse tão bem as canções que ele agora está a nos brindar, e eu só devo dizer que deve continuar nesta perspectiva da música, da literatura, e que venham mais anos de vida cultural, porque precisamos de pessoas como a Atanagil da província do Ambo, que vão massificar a arte na província. Essa massificação é imperiosa. Toda a força, toda a coragem e muita felicidade para si, para a família e também no ramo profissional. Longe de um dia sermos colegas, como hoje assim na Rádio Nacional de Angola, mas depois de um certo tempo, fui manifestando também o interesse de fazer parte desta equipa de jornalistas, porque muito antes eu estava ligado à música, e em 2010, quando venho para a rádio, por aí em setembro, quando sou recebido como estagiário, fomos trabalhando juntos. Esteve num programa jovem, como locutor, e eu alguém que estava a dar os primeiros passos. Nesta altura eu fui bebendo de várias experiências do Atanagil do Paulo, como estruturar uma reportagem, como simular um direto, e fui tendo várias orientações dele. E hoje, praticamente, falar deste jovem que nos conhecemos no mundo em que eu nem sequer imaginava que era música, hoje convivemos juntos, é um camarada de várias referências, e devo felicitá-lo nesta empreitada, que para frente é o caminho e é um grande exemplo a seguir. Atanagil do Paulo, força, continue, não acredita muito naqueles que o falam. E quem fala de si é porque sabe que tu és importante. Parabéns. E ali formava a dupla com a jornalista Marlene Yuba, e o espaço era emitido entre as 14 e as 15 horas de todos os domingos. Foi obrigado a deixar o nome artístico, que era Paul White, ou seja, Paulo Branco, para passar a usar o nome próprio, altura em que abraçou também a Brigada Jovem de Literatura de Angola, no Ambo, sob liderança de Alberto Praia Chinhama. Nós temos Atanagil do Paulo como este escritor que não só escreve, não só coloca as suas obras para que o público leitor os leia, e também premiando nas várias categorias que temos na literatura. Então nós temos um Atanagil do Paulo, que é um promotor da literatura na província do Ambo, um jovem que se interessa por este lado literário, e que também vai incentivando e esperando que vários jovens veredem neste mundo. E porque quem corre por gosto não sente o sabor do cansaço. Foi um dos fundadores do grupo teatral União, junto de vários jovens daquela altura, no bairro São João Popular. O grupo surgiu numa fase em que o coletivo de artes Vozes de África estavam a estimular o gosto pelo teatro à população, por via do incentivo da criação de mais grupos de teatro na Cidade Vida. Com este grupo, ganhou amigos que hoje tornaram-se parte
da sua família, idealizando peças incríveis e tinham muitas aparições em palcos do Ambo. Quanto à música, em 2000 formou várias duplas com os artistas Quintino Dias, Kisonde, Quinho, Machado Abdelaziz, Pompeu, que diz estar a dar continuidade no Namibe. Depois desta, criou igualmente o grupo Fãs da Música, com as jovens Weka, Inha, dentre outros. Porque eu costumo dizer sempre, antes de pedir a gente tem de agradecer. Então há esperança de conquistarmos outros objetivos, mas se me perguntar se hoje e agora sou um homem feliz, eu diria que sim. E com nostalgia, com emoção, olho para o passado e sinto que sim, combatemos um bom combate. E na área da literatura, os frutos estão aí. Lembro que esta literatura, junto à música, trouxeram-me a rádio e deram-me a profissão do jornalismo. É a mesma literatura que me fizeram conhecer pessoas maravilhosas. É a mesma literatura que produziu os 2 livros, estão aí, 2013, 2014, produzimos O Caçador Sem Carne e O Prazer Veneno, mas antes disso, com a criação da AP Promoções em 2009, apostamos na promoção da literatura a sério e mais de 30 obras literárias foram disponibilizadas pela AP Promoções e os autores estão aí. No âmbito da declamação, podemos dizer que participamos ao esculpir muitos poetas declamadores, participamos da vida acérrima destes artistas e hoje é um orgulho, por exemplo, ver o Cachequele a declamar, ver o Chico Pobre, ver agora neste passado mais recente, posso dizer nesses últimos dias, é um orgulho ver o Castuto, ver o poeta imortal a declamar, o da verdade, não é? A Nachaca, olha, a Nachaca que quando a recebemos na Brigada Jovem Literatura era uma neném, não é? Uma criança que se fez adolescente na arte, com 16 anos publicou a sua primeira obra literária e hoje, uau, orgulha, não é? Orgulha a literatura, pelo menos para nós, literatas, não é? Agora não sei se para outros, e conforme trouxe a sátira, não é? Do Cachequele, continuamos a ser idiotas, não é? Autênticos idiotas, mas eu penso que estes 20 anos produziram muita coisa boa. Em 2013, surge a publicação do conto O Caçador Sem Carne. Em 2014, O Prazer Veneno e terminam os anos de graça. Antes disso, nos anos 2011 e 2012, pela AP Promoções, realizou o Festival de Variedades Artísticas, com distinções nas áreas da música, dança, teatro, literatura e artes plásticas. Em 2017, foi reconhecido pela gala de premiação Wambo Cidade Vida como escritor do ano. Em 2019, recebeu o reconhecimento da MCE Empreendimentos Limitada e do movimento hip-hop do Wambo pelos contributos prestados nas áreas distintas. Tabeva, yes, estamos a caminho da construção do sonho, do concerto intimista, 2 meses e meio de trabalho. Neste momento estamos aqui, e do capitalista Moraes Júnior e tal, estamos a fazer história. E isso um dia o mundo vai se lembrar. Minhas senhoras e meus senhores, é com muito orgulho que eu digo, sejam bem-vindos ao concerto intimista de Atanagildo Paulo de Castro. São 20 anos de carreira nas ondas da música e não só.